A seguir, os bastidores da política. Programa Laroca Neto, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Boa noite, telespectador da TV Vila Velha. Estamos novamente aqui para o nosso encontro semanal nesta terça-feira para falarmos a respeito de política, do dia a dia, da administração pública e principalmente daquilo que transforma, que modifica a vida de todos nós pontagrossenses. Hoje eu quero abordar, e eu sempre começo o programa com um vulto histórico, falando a respeito de alguém que faz parte do nosso dia a dia, aí pelas andanças na cidade, e eu sempre busco o vulto histórico e faço uma pesquisa para a gente falar um pouco, trazer um pouco de história e trazer também, às vezes você passa por um logradouro público, seja por uma rua, por uma praça, e você identifica o nome, mas muitas vezes não sabe nem quem é, o que fez, o que aconteceu. E eu tenho uma curiosidade muito grande, eu sempre faço uma pesquisa até para me atualizar e saber um pouco mais a respeito que aprender sempre é bom, conhecimento nunca é demais. Quanto mais você pode amelhar, melhor é. E eu gostaria, quando eu estudei a regra do tempo, que a gente falou a semana passada, eu peguei um fato histórico muito importante, porque nós temos determinadas marcações na história. Ela é uma sequência dinâmica, né? E é uma transformação. Quando a gente fala de uma ruptura, de um momento histórico, ele não é um dia específico, uma hora específica, mas sim um processo que vem ao longo do tempo, né? Que ele vem acontecendo e vem transformando. E mesmo no futuro, às vezes ele é revisado, como nós vemos muito aí se falar a respeito de revisão histórica, né? A gente viu até uma certa valorização, agora nós tivemos 7 de setembro, vamos ter 15 de setembro, agora aniversário da cidade de Ponta Grossa, e nesse aniversário do dia 7, um resgate um pouquinho maior, pelo menos no que a gente discute sobre história, da Imperatriz Leopoldina, no momento da independência do Brasil, a importância que ela teve dentro de um processo histórico no qual colaborou junto a um grupo que tinha um interesse e gostaria da independência do Brasil. Então, por isso, vem se revisando a história, né? Não é só Dom Pedro I o protagonista, né? Mas teve muita gente importante dentro desse processo de certo tempo que transforma a vida. E eu, vendo aquele momento histórico, estudando, eu via a figura do Martim Lutero, né? A importância que ele teve na sua época, no momento de transformação de valores e do que mexe com a vida das pessoas. E eu fui pesquisar se havia um logradouro público em Ponta Grossa. E eu sei que tem escola, que tem igreja luterana, que bem representa aí o nome de Martim Lutero, mas tem uma praça no complexo ambiental e em um determinado local, provavelmente o complexo ambiental valorizando essa questão religiosa, né, de religiosidade. Então ali tem um complexo, uma praça, onde era aquela lâmina d'água antigamente. Hoje foi feito, tem um círculo ali, e ali é a Praça Martim Lutero, dentro do complexo ambiental. Então, eu gostaria de até, assim, digamos, elevar a importância que Lutero teve nesse momento histórico de sua vida, que foi a possibilidade de um enfrentamento, né? Dá para pôr a foto, Júnior, do Martim Lutero? Está naquela.
O Martim Lutero, ele foi contra o comércio de indulgências, né? Para quem não sabe, indulgências, do latim indulgentia, o que significa? É para ser gentil, né? Então, indulgência é, na verdade, uma gentileza. E Martim Lutero combateu a gentileza em determinado momento histórico. E eu vou falar um pouco a respeito de por que Lutero fez esse enfrentamento e por que a importância desse enfrentamento e de uma transformação, de uma mudança de pensamento, inclusive em relação ao trabalho, né? Porque muda o pensamento da sociedade de então em relação ao trabalho. Dá para voltar aqui comigo, Júnior? Aqui na tela. Na verdade, naquela época, até 1400 e pouco, 1499, 1500 aproximadamente, o pensamento era de que trabalho era ruim, que trabalho era sofrimento, dor, e como de fato era, né? Porque até 1400 e pouco a gente teve no máximo as corporações do ofício, as guildas, né? Que foram uniões de artesãos, né? que desenvolviam uma manufatura rudimentar do ponto de vista de produção, e essas guildas ou corporações de ofício foi o embrião da empresa. Mas naquele momento havia uma ebulição, um momento de transformação, o renascimento, né? A coisa veio evoluindo, né? Florença, Leonardo da Vinci, a transformação, o modo de pensar das pessoas. E o Lutero vem justamente fazer um enfrentamento da então Igreja Católica, da forma como era administrada, porque a gente não deve confundir a instituição. A Igreja é muito importante e merece a nossa consideração e respeito. Mas em determinadas épocas, essa instituição foi dirigida por pessoas que não tinham, né, a intenção de cumprir aquilo que deveria ser o papel da igreja, né? De amealhar fortuna, de juntar mais dinheiro do que precisava, de se viver nababescamente com o dinheiro que deveria, na verdade, ser utilizado de uma forma tal como preconiza, né, a Bíblia, né? Não se tinha-se a lei, mas não se cumpria a lei, né? Agia-se de forma completamente diferente. O que era vender indulgência? Vender indulgência era a pena, né, da confissão. Olha, eu matei 10 ali numa guerra e tal. Não, você vai receber a tua pena na tua confissão. Você vai lá ficar sem jantar por 3 anos. As penas não eram brandas na Igreja Católica. Não é como agora que você faz a confissão e você tem que ter uma penalidade. A penalidade era outra naquele momento da história. Era um negócio de sacrifício, jejuar por longos períodos, ficar sem ter relações por grandes períodos. Havia uma punição por parte da Igreja Católica. E para que não houvesse esta punição, havia uma remissão de pena. O que quer dizer isso? Você não tinha que cumprir aquela pena que era imposta. E obviamente, muita gente se dispunha a dar verdadeiras fortunas para a igreja para que os seus pecados fossem absolvidos, em parte ou totalmente. Não era uma remissão total. Eles não eliminavam a pena, muitas vezes, na totalidade, a não ser que o valor que foi pactuado servia bem ali aos cofres da igreja. Eu não estou fazendo nenhuma crítica à Igreja Católica, quero deixar bem claro aqui, até porque eu sou católico. Mas é uma crítica àquele momento em que nós vivíamos e que houve por parte da igreja, e ela perde um pouco a rédea, porque ela participava com o Estado
né? O clero, mais o imperador, o rei, porque eram normalmente regimes absolutistas, né? Unidos e com as forças armadas tinham o domínio. Então não havia possibilidade de contestar a igreja, muito menos o Estado, e que dirá o exército, as forças armadas. Então o que acontecia? A postura de Lutero de contestar, ele que era um monge agostiniano, né? Ele nasceu na Alemanha e dá para pôr Lutero aí, eu gosto de ver a figura dele. Ele nasceu, está na tela aí, ele nasceu em 10 de novembro de 1483 em Eisleben. Ele é alemão, germânico, né? E morreu em fevereiro de 1546, com 62 anos. Ele teve a esposa dele, a Catarina von Bora, não é vamos embora, é a Catarina von Bora. Ela teve 6 filhos com Martim Lutero, né? E ele foi o centro da reforma protestante, da mudança. Nós tivemos vários, né? Teve Calvino, e teve outros líderes religiosos protestantes, né? Mas o centro de tudo isso foi Martim Lutero, que inclusive foi expulso da igreja, ele foi excomungado por esse Papa em Leão qualquer coisa. Depois até dá para pôr o Papa aí que puniu Lutero, né, Júnior? Está naquela, o Papa, é Leão XII, se não me engano. Eu não me lembro o nome o número a alcunha do Papa da época, porque ele recebia um novo nome, né, quando o Papa assume. E em 1521 ele foi excomungado pelo Papa, mandado, obviamente, cerceado de todos os seus direitos na época, mas ele teve uma posição muito firme contra a venda de indulgências. E eu gostaria, Júnior, se você puder colocar também aí a foto, ele enfrentou um cidadão nesse enfrentamento, porque tinha um cidadão lá na Alemanha, na cidade dele, que era o vendedor maior de indulgência. Volta aqui comigo, Júnior, agora aqui. Ele vendia muita indulgência. E o cidadão estava prevalecendo da posição dele dentro da Igreja Católica para fazer a venda de indulgência. Isso estava virando uma coisa que fugiu ao controle. E ele foi combater esse cidadão. E ele faz os seus protestos, o Martim Lutero enfrenta-o, e, por conseguinte, em 1521, ele é punido exemplarmente, né, com a excomungação, ele é excomungado da Igreja Católica, e ele, depois que ele casa com Catarina von Bora, né, ele contrai matrimônio com ela, ele, depois de ser excomungado, retirado da igreja, mas ele faz a contestação de alguns dogmas da igreja. Comigo aqui de novo, Júnior, na tela. A ideia dele foi um negócio de uma coragem espetacular, principalmente naquele determinado momento onde a gente via a Igreja Católica com a Inquisição, um enfrentamento muito grande digamos assim, desse conhecimento que escapa, que não fica somente na mão da Igreja Católica, como eu falei, é um processo num determinado período de tempo. A Igreja detinha o poder da informação, do conhecimento, transmitia a quem queria, e neste século a coisa começa a modificar e passa pelo vão dos dedos a informação, o conhecimento, e já vem a imprensa, a Bíblia já é traduzida com Gutenberg. Então todo este processo faz com que ocorra o desenvolvimento que vai culminar em 1789 com a grande revolução, que foi a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a transformação da economia, basicamente como nós conhecemos hoje, né? O fim do absolutismo, a ciência podendo evoluir
né? Porque havia, por parte da Igreja Católica, também um cerceamento, nesta mesma época, da possibilidade de pesquisa. Haviam coisas que não poderiam ser desafiadas. Tanto é que Johannes Kepler, o criador, o idealizador da órbita elíptica, ele também foi uma das pessoas que ele era polonês e ele foi esquartejado, mandado uma parte para cada lugar, simplesmente porque ele não aceitou dizer que não era aquilo, que aquela teoria dele era maluca. E ele não, e era correto, né? Hoje nós sabemos. Mas esse desafio, né, desta época, e por isso o valor do Martim Lutero, né, nessa transformação histórica, em todo esse processo histórico, daquele momento, o trabalho começa a ser valorizado, né, como não um sofrimento e dor, mas uma obrigação do homem, o labor, né, encarado de forma diferente, porque até então a escravidão, né? E realmente não tem como não associar esta palavra trabalho a sofrimento e dor, até porque a própria etimologia da palavra nos remete a um instrumento de tortura, do qual deu origem à palavra. Então, muda-se, transforma-se, é um processo e tem diversos protagonistas. Nessa mesma época, Giordano Bruno, na Itália, com o desafio da Igreja Católica com não voltar atrás no pensamento, a forma inteligente, em 1600 e pouco, de René Descartes, quando notando a forma como a Igreja Católica agia naquele momento, muda, transforma-se o seu posicionamento de forma inteligente para poder continuar produzindo, né? E com isso a dúvida, né? A dúvida que nos leva à certeza, e toda essa transformação a gente deve a alguns protagonistas. E por isso a importância do Martim Lutero, né? Da possibilidade do desenvolvimento da ciência, né? Da valorização do trabalho, não como escravidão, mas como uma ação necessária ao homem, à evolução da sociedade, e a possibilidade da opção, né, de correr atrás de um pensamento novo, né, de encarar a fé de forma diferente, e por tudo isso, a importância de Martim Lutero naquele momento histórico. Então, hoje a gente fala sobre Lutero e a importância que ele teve para a nossa sociedade e para todos nós, inclusive aqui, né? E a gente comemorou 500 anos de Martim Lutero, acho que foi o ano passado, né, do procedimento dele, ou 400 anos, 500 ou 500 anos de Martim Lutero. Então, a importância que teve, né, para o mundo a postura de uma determinada pessoa em determinado momento histórico que mudou, que transformou a vida de todos nós. Nós vamos para um comercial rapidinho e depois voltamos falando do episódio do Bolsonaro, né? O episódio sexta-feira do Bolsonaro e de tudo o que aconteceu na política nesses dias e essa mudança que vai ter aí com relação a este episódio. Mas depois dos comerciais. Há mais de 100 anos, atendendo com excelência a padaria e mercado Modelar Express, oferece para você tudo com qualidade e bom preço. Seja na linha de alimentação, higiene ou utilidades domésticas, o melhor preço está aqui. Frutas, verduras e legumes sempre fresquinhos. No açougue você encontra as melhores carnes. Na confeitaria, tudo é feito com carinho. E na panificadora, os pães são os mais gostosos da cidade. Rua Teodoro Rosas, 561, bem no centro de Ponta Grossa. Padaria e mercado Modelar Express. Sabe quando você se reconhece em algo ou alguém? Ou quando você questiona seu próprio reflexo através do espelho? O voto funciona assim. Seja de forma positiva ou negativa. É o seu reflexo que está lá. É a representação daquilo que você é e daquilo que você pensa.
Se informe, proteste, principalmente não se ausente de uma responsabilidade que te representa. Como você quer a sua imagem? Afinal, seu voto é seu espelho. Uma iniciativa ACPG. A evolução tecnológica está presente em todos os serviços oferecidos pela Inviolável em seus mais de 34 anos de mercado. Fortalecendo seu atendimento com profissionais altamente capacitados, a Inviolável soma a sua expertise, inovação, comprometimento e qualidade, entregando muito mais para a proteção dos seus mais de 74 mil clientes em todo o Brasil. Inviolável, com tecnologia pensamos à frente. Com potencial humano, fazemos o melhor para a sua tranquilidade. Inviolável, mais tecnologia para a sua proteção. Viu quanto cabe na caixinha? China Inbox é comida de verdade e vem mais do que você imagina. China Inbox! 12. Quer ficar por dentro de tudo que é notícia em Ponta Grossa e região, mas não tem tempo para ficar acessando os sites a todo momento? Calma! A De Ponta Web News faz isso por você. Acesse depontawebnews.com.br ou baixe no seu tablet ou celular o aplicativo Rádiosnet. Nós estamos ligados na notícia 24 horas por dia. É só dar o play e ficar bem informado. De Ponta Web News, a mais nova rádio dos Campos Gerais. Aqui a notícia nunca para. Mais um produto do Grupo Barbiero Comunicações. Na última edição da revista De Ponta a Ponta, você sabe o que é Aikido? O mix das artes marciais dos antigos samurais, que agora está de volta a Ponta Grossa. Descubra como funciona o sistema de portaria eletrônica, tecnologia que está sendo implantada em residenciais e condomínios. Pamela Batista Cordeiro, ela é entrevistada na coluna Pessoas deste mês. E ainda, todas as informações a respeito da Expo e Flor, evento realizado pelo Rotary Clube Ponta Grossa Lagados, que tem um objetivo nobre, destinar toda a renda das vendas para projetos sociais. Ponta Grossa na Era Jato, uma reportagem especial sobre a ampliação da pista do Aeroporto Santana, que em breve estará apta para receber aviões de maior porte. Especial de capa, Clini Ponta, a clínica veterinária que revolucionou o mercado local com equipamentos de alta tecnologia, além de ter um hotel com monitoramento 24 horas por dia para os pets. Você vai conhecer Brenda Garrete, a karateca ponta-grossense que defende o Brasil no Campeonato Pan-Americano do Esporte. E mais, eleições 2018. A entrevista do mês é com o chefe do cartório da 139ª Zona Eleitoral, Luiz Felipe Moreira, que detalha as mudanças e revela as novidades para o processo eleitoral deste ano. Na sessão debates, a questão é polêmica. Até que ponto a vingança e a justiça caminham juntas? Confira o que cada entrevistado tem a falar sobre o tema. Bastante popular entre os jovens, os energéticos podem trazer uma série de malefícios à saúde. A nossa reportagem ouviu um especialista que falou sobre os reflexos que os componentes da bebida podem causar no organismo. No esporte, o destaque é a marca de 5.000 sócios torcedores do Operário, terceiro maior número entre os times de futebol paranaenses. E mais, atitude consciente. Conheça tudo sobre o projeto da Sicredi Campos Gerais, que transforma óleo de cozinha usado em detergente líquido. Neste mês, na De Ponta Agro, o destaque é a EFAP, que chega à 40ª edição. Os detalhes da tradicional feira agropecuária da família Ponta Grossense, que volta ao calendário neste mês de setembro. As características da produção primária regional, com o valor bruto da produção agropecuária, que somou 8 bilhões em 2017. E a força do cooperativismo paranaense, que prevê fechar o ano com um faturamento superior a 76 bilhões em 2018. Revista De Ponta a Ponta e De Ponta Agro, produtos do Grupo Barbiero Comunicações. Olá, amigos. Eleva os olhos para os montes.
De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nesse momento você pode olhar para o céu e pedir o socorro de Deus. O próprio Senhor disse: os meus ouvidos não estão agravados, mas estão atentos a toda oração. A minha mão não está encolhida, mas está estendida para abençoar. O Senhor é o teu socorro. Clame agora e Ele te responderá. Fique na bênção, na graça e na unção. 48 mil quilômetros diariamente, 217 ônibus, 85 mil passageiros, cerca de 1.350 colaboradores. Manutenção 24 horas. 260 lavagens diárias. 101 linhas. Treinamento contínuo. Tecnologia. Aviação Campos Gerais alia o empenho dos seus colaboradores ao que existe de melhor no mercado para prestar serviços de qualidade. Nós fazemos parte da sua vida e você da nossa. A Empório da Pizza foi criada em 2002, dentro de casa mesmo. As pizzas são totalmente artesanais, desde o preparo dos ingredientes até o momento de levá-las ao forno. Assadas diretamente na pedra, foram ganhando cada vez mais sabores. Hoje contamos com equipamentos mais modernos para facilitar a rotina, mas não deixamos nunca que a atenção e o cuidado de uma pizza artesanal faltasse em nenhum dos mais de 100 sabores que oferecemos. Empório da Pizza tem a garantia de ótimos padrões e bom atendimento. Afinal, nossa missão é proporcionar momentos inesquecíveis através das nossas pizzas. Disque Pizza Empório da Pizza, 3027-5757. Estamos novamente aqui, programa Laroca Neto na sua TV Vila Velha. Eu comecei o primeiro bloco falando do vulco histórico e agora eu não queria falar, mas tem que falar, porque foi um episódio que aconteceu sexta-feira, que foi a tentativa ali contra o candidato à presidência da República, o Bolsonaro. Isso aconteceu em Juiz de Fora, no calçadão lá de Juiz de Fora. E você tem o filme aí, né, Júnior? Se a gente puder passar, põe na tela para mim. Tá na tela. Então vamos lá. Você vê um momento ali que ele é esfaqueado, né? Me parece que foi uma perfuração de 12 centímetros, né? Teve todo um processo de comunicação a respeito do estado dele ali, e naquele momento a rapidez, né? Tinha que... Viram que talvez no momento ali a hemorragia, o sangue talvez não tenha ido para fora, mas houve a perfuração, 12 centímetros, obviamente no aparelho digestivo ali naquela região deve fazer um estrago, 12 centímetros, perfurar o intestino grosso, o intestino delgado, alguma coisa deve ter perfurado, obviamente. Volta aqui comigo, Júnior, na tela. Então, aquela facada ali não foi uma facada somente no Bolsonaro. Eles dizem lobo solitário, né? É o termo que foi utilizado pelos comentaristas, mas eu vou dizer que é um louco solitário, né? E esse louco solitário, talvez descubram que foi diferente, não sei, ainda há todo um processo investigativo, mas eu acredito que, mesmo que teve uma cooperação, não foi um negócio, digamos, orquestrado por profissionais, se é que pode se dizer dessa forma, né? Porque se fosse para fazer um assassinato ali de um presidente da República,
por pessoas, obviamente, preparadas para isso, eu acho que o Bolsonaro não ia escapar. Ali foi um lobo solitário, ou louco solitário, como vocês quiserem, que simplesmente ele não atingiu somente o candidato, ele atingiu a democracia, ele mudou totalmente um processo eleitoral que está acontecendo no Brasil. Né? Então, mas, pô, Laroca, não se justifica nenhuma agressão. A agressão de parte a parte é inaceitável, principalmente na política, porque a política é justamente o campo para discussão de ideias e para que a gente consiga resolver os nossos problemas de relacionamento, de sociedade, através do diálogo, através do respeito à vontade da maioria, né? Porque democracia, nós já falamos aqui, ela se baseia na liberdade e na igualdade, né? Na igualdade é quando você... e quando falamos em igualdade, não falamos da igualdade natural, nós estamos falando da igualdade de convívio. Se a gente para na frente de um juiz, pode ser o milionário, o mais modesto trabalhador, eles têm que ser tratados da mesma forma. E quando fala-se em igualdade, é dessa igualdade que se fala. E quando se fala em liberdade, é a liberdade de se fazer escolhas dentro da lei. De escolher um partido político, de escolher uma tendência. Então é inaceitável que no campo justamente da discussão, do diálogo e do respeito às opiniões, a gente entender ou tentar explicar uma agressão física. Não precisava nem ser com faca. Qualquer tipo de enfrentamento feito dessa forma é inaceitável, né? Não é por aí o caminho, né? O que a gente está presenciando hoje é uma intolerância muito grande. A gente, quando fala em política, a gente não fala em enaltece a qualidade dos nossos candidatos, mas a gente critica a adoção do nosso colega, daquele que o nosso colega adota como candidato, a gente faz crítica. Ah, o teu é assim. Mas ninguém enaltece o seu. Até porque a qualidade dos candidatos, que me perdoem, mas uma pleiade de candidatos muito fraca do ponto de vista, pelo menos é o que se transmite aí, muito fraca, né? Um solo árido, né? Sem perspectiva de um governo que possa resolver os problemas da sociedade neste caos que nós estamos vivendo de 14 milhões de desempregados, de uma reforma trabalhista que nos prometeu mais emprego e o que veio foi uma situação de estagnação que permanece, até porque emprego não é criado dessa forma, né? Criou-se uma política de caos, né? Na tentativa de soluções mirabolantes e que não resolveram absolutamente nada. Nós estamos vendo enquanto o próprio Lula crescendo, ele não cresce lá na penitenciária, até porque ele está preso lá, né? Ele cresce pela fragilidade dos demais, pela falta de perspectiva dos demais. E, obviamente, pelo que ele fez de bom. Ele fez coisas boas. Ele errou? Claro que errou. Meteu a mão na guaiaca? Tem que pagar o preço. Agora, não se pode confundir as ações que foram feitas e que abriu a possibilidade de muita gente alcançar aquilo que nunca aconteceu, inclusive com a mobilidade social, né? Inclusive com a possibilidade da mobilidade social. Então ele teve algo de positivo. Então quando a gente fala nessa facada que o Bolsonaro tomou, né? O que aquele cara espetou foi a democracia, porque mudou totalmente o processo eleitoral a partir de agora. Não. E sempre vamos descobrir um culpado, vamos vincular algum partido político. Ele não tinha vínculo a partido político, mas se tenta, obviamente, e a internet, a rede social, produz coisa boa, mas hoje em dia está produzindo mais porcaria do que coisa boa. Infelizmente, isso foi muito ruim, né?
do ponto de vista da competição, da concorrência entre os candidatos e das possibilidades. A gente sabe que é uma sociedade carente, a nossa, carente, sempre precisou de caudilho, né? Precisou de um herói, sempre. Né? Foi Getúlio, começou lá com Dom Pedro, sempre tendo que ter um caudilho, um herói, um guia, quando na verdade quem resolve os problemas é a nossa sociedade. E agora na democracia mais ainda através do voto. E o que acontece? Quando ele espeta o Bolsonaro, do México para baixo somos todos sentimentais. Né? Nós nos compadecemos. Então, aquele processo político que tinha um transcurso, ele foi modificado. Obviamente que a sociedade vai ver com outros olhos a candidatura dele, o sofrimento dele, em função da tentativa nessa... eu não tenho nem como classificar o que esse cidadão, se é que podemos chamar de cidadão, o que ele fez. Né? Não tem justificativa para isso. Penalizou outros candidatos mais do que o Bolsonaro. O Bolsonaro levou a facada, mas ele, obviamente, isso daí vai mexer também com a sua candidatura. Ele vai ganhar com isso. Não tenha dúvida, numa sociedade como a nossa. E nós vimos que em todas as pesquisas eleitorais que foram apresentadas, ele tem uma dificuldade muito grande no segundo turno pela rejeição que ele tinha. Então, houve uma alteração do processo eleitoral? Não tenha dúvida que houve. Muda o processo eleitoral, os candidatos deram uma paralisada, acredito eu que deram uma... porque tomaram a facada junto, né? Porque quando atinge a democracia, atinge a todos, e obviamente que atingiu o processo. Né? Nós vamos ver um posicionamento diferente. O Bolsonaro teve uma visibilidade muito grande dentro desse processo eleitoral. Laroca, mas ele com uma facada, eu não estou falando isso. Eu estou fazendo uma constatação. Né? Estou constatando. Ele teve... Né, e mesmo a versão... Né, o fato, versão, né? E obviamente que vamos explorar, né? Eleitoralmente vai haver, não estou dizendo que é o Bolsonaro e sua equipe, mas obviamente quem é adepto à candidatura dele vai usar isso como elemento de campanha eleitoral. Não é um negócio institucional, voltando, podia acontecer com qualquer candidato, mas já aconteceu com o primeiro lugar nas pesquisas, o cara mais polêmico, que falava em dar tiro, que, por incrível que pareça, aqui é uma constatação também, insuflava a violência, né? Arma, bandido morto, arma e tiro, e berra e grita, né? Então... E a gente tem que lutar para que isso não aconteça, para que não se estimule isso. Tudo bem, eu sei que os candidatos são horríveis, né? Uma player de candidato horrível. Né? Isso foi o que os presidentes, eu tenho sempre repetido aqui, quem manda no Brasil é presidente de partido político. Eles que escolhem o candidato a presidente da República, eles que distribuem a grana dos partidos para as candidaturas, com aquele fundão de 1 bilhão e 700 milhões, mandam no Brasil, elegem quem eles querem, e essa situação que o Brasil vive é essa, com candidatos que são escolhidos por eles, disponibilizados, isso que está aí. Né? E daí a coisa começa, a intolerância tomando conta, o sofrimento do povo, 14 milhões de desempregados, o presidente Temer mais sujo que pau de galinheiro, por conta de todas as denúncias que tem, que não consegue governar o país, está perdido, não existe governo, ainda mais com esse processo eleitoral, né, sumiu o governo, né, sumiu o Estado. Né? Ainda a gente vê resquícios de pataquada, como aumento de combustível, aquelas mexidas todas que atrapalham, só vêm atrapalhar o país, e nós estamos vivendo isso aí. Infelizmente é isso que nós estamos vivendo, né? Eu não vejo muita perspectiva, estou fazendo minha escolha, porque eu não vou votar nulo, branco, vou fazer minha escolha.
mas acredito eu que, infelizmente, esse processo foi modificado por culpa de um louco, de um lobo solitário, seja lá como vocês quiserem, mas esse cidadão, ele não imagina o quanto que ele atrapalhou o país, porque atrapalhou um processo eleitoral. Esse processo eleitoral não vai ser o mesmo daqui para frente, é um processo eleitoral curto, né? Curtíssimo, e está aí. Muito provavelmente modifique totalmente o quadro, modifique essa postura, o que vai acontecer no país, e né, ninguém sabe o que vai dar, né? Ninguém sabe como é que vai ficar o país. Infelizmente, é o que nós estamos constatando. Mas nós vamos mais um comercial rapidinho e voltamos logo a seguir, falando a respeito de política e do dia a dia. Poupou? Eu poupo sim! Estou ganhando! Tem gente que não poupa, está perdendo, eu poupo sim! Eu poupo sim! Estou ganhando! Com a poupança premiada do Sicredi, quando vê, poupou. Quando vê, ganhou. São sorteios de 2 mil, 50 mil e um grande sorteio final de R$500 mil. Poupe no Sicredi. Supermercados Tozeto, sempre perto de você. Economia e variedade, no Tozeto é fácil comprar. Bem mais que um supermercado, Tozeto. Quer ficar por dentro de tudo que é notícia em Ponta Grossa e região, mas não tem tempo para ficar acessando os sites a todo momento? Calma! A De Ponta Web News faz isso por você. Acesse depontawebnews.com.br ou baixe no seu tablet ou celular o aplicativo Rádiosnet. Nós estamos ligados na notícia 24 horas por dia. É só dar o play e ficar bem informado. De Ponta Web News, a mais nova rádio dos Campos Gerais. Aqui a notícia nunca para. Mais um produto do Grupo Barbiero Comunicações. Da união da semente com a terra nasce o fruto. Da união de povos, a riqueza cultural. Da união do pioneirismo com o trabalho, o desenvolvimento. Da união de valores, a cooperação. E da vontade de realizar mais, de expandir os limites, de somar forças e nos tornar mais competitivos, nasce uma nova marca. Movida pelo objetivo de compartilhar o crescimento e de ampliar nossa atuação. Fundada nos princípios do cooperativismo, a Union é uma marca que já nasce gigante, pois foi inspirada na grandeza de seus realizadores. Ao todo, somos quase 5.000 famílias de cooperados. Gente que acredita na união de talentos para o crescimento sustentável e o aumento da competitividade no agronegócio. A Union será, a partir de agora, nossa marca institucional. Ela é o resultado da soma de 3 forças produtivas, com o DNA do intercooperativismo e um propósito ainda maior para cada um de seus associados. Com o mesmo espírito de pioneirismo e liderança que nos trouxe até aqui, a mesma crença no futuro, amor ao trabalho e dedicação incondicional ao seu semelhante. Afinal, são os mesmos sentimentos que nos unem. Juntos superamos as adversidades, ficamos prontos para competir globalmente e nos preparamos para voar mais alto. Porque nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Union, juntos para realizar mais. Uma boa bicicleta pode mudar a sua vida, por isso não perca tempo. A bike ideal indicada para você está na Alex Ribeiro Bikes, a mais completa loja de Ponta Grossa e região que conta com oficina especializada. Bom atendimento, garantia, preços e qualidade de serviços e produtos têm endereço certo. Trabalhamos com as melhores marcas, Specialized, Scott e Cannondale e mais.
a única da região com o serviço Shimano Service Center. Ah, e ainda trabalhamos com uma linha de corrida com tênis e roupas da marca 361. Venha conhecer! Na rua Joaquim de Paula Xavier, número 340, na Vila Estrela. Televendas Produto Specialize pelo telefone 3323-5363. Também atendimento pelo WhatsApp 99988-4050. Compre também pelo site alexribeirobikes.com.br e siga as nossas redes sociais. Alex Ribeiro Bikes. Bora pedalar? Um dos melhores destinos turísticos da América do Sul, Foz do Iguaçu vai receber a maior feira mundial de turismo termal, saúde e bem-estar, a Termatalha 2018, pela primeira vez no Brasil. Na programação, atrativos, produtos e serviços termais, discussões acadêmicas e científicas sobre o tema. E Foz vai mostrar a mais nova atração turística, as águas quentes do Aquífero Guarani, a maior reserva subterrânea de água doce do planeta, que gera investimentos em resorts, spas, parque aquático e praia termal. Venha para a Termatalha 2018. Água termal, um bem de todos e para todos. No início da década de 1970, quando Itaipu foi planejada, imaginava-se um salto na produção de energia e no desenvolvimento do Brasil e do Paraguai. Mas quem sonhou, projetou e construiu Itaipu jamais poderia imaginar a importância que a gigantesca obra teria mais de 40 anos depois. Desde 1984, quando a produção teve início, até hoje, a energia acumulada de Itaipu é a maior do mundo. São mais de 2,5 bilhões de megawatts-hora. Mais do que isso, com a soma de toda a energia produzida nesse tempo, seria possível iluminar o planeta inteiro por 40 dias. E o que é melhor, com energia limpa e renovável. Energia que ajuda o Brasil e o Paraguai no caminho da sustentabilidade e a crescer sem medo. Itaipu, 44 anos. A maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. TV Vila Velha, canal 16. Estamos novamente aqui para o nosso último bloco, o programa Laroca Neto, na sua TV Vila Velha. E a campanha está na rua, né? A gente já começa a ver bandeirinha, já tem os carros adesivados. Só que eu gostaria de um pedido aos candidatos, né? A gente está passando, está vendo muito papel na rua, né? A gente não via nas eleições das últimas, não estava tanto papel. Eu agora saí ali do determinado local e papel jogado na rua. Outro dia, final de semana, nesse último final de semana, na frente do Sagrada Família ali, papel jogado na rua, colado, adesivo em placa. Então vamos pedir, isso aí não é culpa do candidato, já vamos tirar, tanto é que nem vamos falar, tirar foto e mostrar, porque não é por aí o caminho. O que a gente gostaria é, inclusive, um cuidado do candidato, da equipe do candidato e do povo que receber material de não jogar na rua. Recusam o santinho, ou se você não quiser ser antipático e pegar o santinho, pega o santinho, guarda. Se for ter que jogar, jogue no lixo, mas não põe o papel na rua, né? A gente tem visto, inclusive, adesivo em placa. Placa de trânsito é perigoso, pode causar um acidente. Não há necessidade, né? E se você não quer pegar o material, não estrague o material, não jogue o material na rua, né? Obviamente, o cidadão vai lá, né, quer fazer campanha para o candidato, pega um capilé, né? Capilézinho, né? E aí pega o santinho para não... vai no primeiro bueiro e joga fora. Isso é comum em campanha eleitoral, porque não pensem que político é tão culpado, o povo é tão inocente nessa história toda. Esse enredo é muito maior do que você imagina, né? Tem eleitor que, vamos falar,
né? É complicado. A gente que já fez campanha eleitoral sabe bem o comportamento não é dos melhores, não vamos se iludir. Se a gente largar a democracia na mão desse povo, né, é terrível, né? Por isso que eu digo que eu vou votar, eu vou participar do pleito, eu não vou dar procuração para ninguém para me representar, eu vou dar o voto, nem que eu escolha o menos pior, mas eu vou comparecer à urna, vou cumprir com a minha obrigação, com o dever cívico, né? Fazer aquilo que tem que ser feito, né? Não vou me desviar desse objetivo claro e inequívoco de participar desse momento cívico que é o voto e que exige, nesse regime democrático, da tua participação. Ir lá, votar, escolher os candidatos, fazer a sua colinha lá para evitar de você se desesperar ali na hora de procurar candidato por listagem, etc, etc. Mas procurar fazer, cumprir teu papel. Porque senão, se você deixar, esse povo tá aí, né? Churrasco, cesta básica, né? Então, vai para a urna, cumpra o teu papel, faça o teu voto consciente, participe do pleito eleitoral. Eu queria aproveitar aqui, parabenizar a Feira do Livro, né? O Congresso, teve o Congresso, a Feira do Livro. A gente critica quando tem que criticar, mas também elogia quando tem que elogiar. Essa Feira do Livro é importante, a manutenção dela. A professora Esméria, inclusive, nos concedeu uma entrevista na Rádio Tropical, na Rádio T, olha só, eu sou do tempo da Tropical ainda, da Rádio T, e falou um pouco a respeito da importância da leitura, da literatura, né? Nós já tivemos aí homenagem a Monteiro Lobato e tantas outras homenagens nessa Feira do Livro, e a importância que tem a leitura, né? E me parece que a abordagem agora é mais em relação às outras formas de leitura, né? Nesse ano. Então, tá de parabéns, eu gosto desse estímulo à leitura, né? Essa possibilidade que o indivíduo tem de amealhar conhecimento e de poder ter uma mobilidade social através do conhecimento da meritocracia, participando mais, se integrando mais, né, à sociedade, na medida em que mais humano fica quando aprende mais, quando consegue amealhar mais conhecimento e obviamente, uma produção diferente para a sociedade, né? Para esse convívio nosso juntos. Então, parabéns, né, a esse estímulo, e isso tem que permanecer. Nós já recebemos aqui Domenico De Masi, tantas outras homenagens que foram feitas, grandes representantes. Agora vai ter, inclusive, pessoas do meio acadêmico, mas aquele Marcos Meyer, da Rede Globo, da RPC, também aqui em Ponta Grossa. Então tem muita coisa, eu acho que é importante essa valorização da leitura como forma de amealhar conhecimento e de melhorar a tua situação e de como se encara o mundo. Falar do desfile cívico, 7 de setembro, né, que é um processo, independência, outro dia falávamos a respeito disso, que a independência ela ocorre todo dia, né? Nossa independência ela é construída todo dia, né? Com a questão da leitura, de um amealhar conhecimento, de uma forma de você participar da tua sociedade de forma diferente, né? E esse momento cívico, desta memória afetiva construída, né? Com a participação que a gente tem nesse momento histórico. Eu lembro do desfile. Quem não lembra de ter participado do desfile? Eu tocava tuba na fanfarra do Colégio São Luís. Eu queria desfilar e queria... Não, fui com o professor Marinho, que era o professor da época, o professor Marinho, que era do Exército, né? Ele era sargento, subtenente do Exército, era músico, e ele me colocou na fanfarra e disse: olha, com esse teu tamanho aí, esse teu jeito aí, e com o beiço grande, você vai tocar tuba. Então tá bom, então vamos tocar tuba. Eu queria tocar repique, para deixar mais bonitinho, né?
caixinha de guerra e tal, mas não, você vai tocar tuba, vai ficar lá atrás, já era o último lá com a tuba. E depois foi promovido a corneteiro, saiu um corneteiro, e toco corneta até hoje, ficou corneteando aí pela cidade. Mas fui tocar corneta e construir, né, esse momento indo ver desfile, 15 de setembro, 7 de setembro, então participando desses momentos cívicos. E lembro do pai, da mãe, né, das famílias que vão lá para ver o pontagrossense tem. Por isso que é o nosso alcunha de capital cívica do país, porque realmente a gente gosta desse determinado momento, a gente tem simpatia por esse determinado momento, né, em que a gente se reúne ali na avenida para ver o povo marchando, lembrar dos teus antepassados, do tempo que, né, os pais levam os filhos levam os filhos, e assim vai sucessivamente, e a gente vai construindo essa memória afetiva, né, com relação àquele momento, e por isso a construção que ocorre no dia a dia da independência. É no momento do convívio, de amealhar conhecimento, de construir, né, esta independência. Né? E isso a gente faz todo dia, a cada momento, a cada instante, com o comportamento, com o conhecimento, né? E com esse respeito que a gente tem pela nação, pela pátria, né? E por essa construção cultural nossa, né? Porque é uma construção cultural que nós levamos, trazemos, né? Recebemos e passamos para as gerações seguintes, né? É como o conhecimento, né? Que você traz ele, né? Dá para aquele mais novo e assim sucessivamente ele vai, e é o que nos torna humano, né? Essa forma de transmissão que acontece, e principalmente deste momento que a gente está junto e recebe e passa. Isso é cultura, né? Então, eu vejo como um momento muito importante. Agora, dia 15 de setembro, nós vamos ter aniversário da cidade e vamos construir esse momento histórico, indo lá ver o pessoal desfilar, lembrar do tempo que você desfilou, que os teus filhos, né? E assim sucessivamente, provavelmente os teus netos, e assim fica aquela coisa do afeto, né? Do viver em sociedade, de viver junto, né? De haver respeito da construção de um Estado e da nossa independência como nação numa república democrática, em um Estado de direito, né? Não tem nada melhor do que isso. Talvez a democracia não seja a melhor resposta, né? Mas é a menos ruim, isso eu tenho certeza, né? Já se tentou muito na humanidade, mas ainda não descobriram algo um sistema que funcione como a democracia, principalmente. É claro que isso é ligado a cada cultura, mas a nossa, com certeza, a democracia. O grande veículo tem sido da campanha das redes sociais, né? Tem muita gente se utilizando das redes sociais, se apartando de quem tem que se apartar, se juntando com quem que se juntar no momento político, né? Com os posicionamentos que tem que ter naquele determinado momento político. E a gente está vendo essa ebulição, né? Aqui pela rede social. A televisão, acho que perdeu um pouco do espaço. Hoje, o momento eleitoral, o que se vê no momento eleitoral da televisão é somente os spotzinhos curtos que passa durante a programação. Aquele programa ninguém vê mais, né? Hoje tem gama de canais ali na TV a cabo, você vê o que você quer ver. Agora, quando você está assistindo, de repente, uma novela, né? um jornal, né? Televisivo, um programa, e aparece aquele spot, você não vai virar o canal, porque senão você perde o momento do recomeço ali na propaganda. Então, hoje, a única coisa que ficou da televisão são os spotzinhos curtos, e isso talvez faça a diferença dentro do processo eleitoral, né? Mas, como nós falamos no bloco anterior, o que aconteceu com o Bolsonaro modificou
totalmente o processo eleitoral, né? Ninguém sabe como é que vai ser o comportamento, a expectativa é que saia alguma pesquisa agora, com o resultado, após o fato, né? E como vai ser o comportamento da sociedade em relação a esse determinado fato aí que vai passar para a história do país, porque talvez modifique a eleição. Não sei. Acredito eu que vai haver uma alteração no pleito eleitoral. Mas nós estamos terminando o programa, mandando um grande abraço a todos e o nosso retorno quinta-feira falando mais a respeito de política, do dia a dia e daquilo que acontece na cidade de Ponta Grossa. Um grande abraço.